rememorando meu saudoso amigo pessoal e de congregação acadêmica, o notável advogado Evaristo de Moraes, que, baseado em doutrina sólida do direito penal, afirmou num julgamento vitorioso no século passado que os fatos para serem considerados crimes devem encaixar-se na letra da lei penal, como uma luva se encaixa na mão. Senhor presidente, seguindo aqui um sumário para que todos os colegas possam acompanhar, eu agora vou me manifestar por uma questão de coerência, porque a regra de supradireito em relação ao juiz e ao processo é que as suas decisões sejam coerentes. Eu vou me manifestar, é evidente que, resumidamente, sobre a primeira liminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e da competência do juízo de primeiro grau. Sinteticamente, o que eu vou me referir é que nós não estamos julgando pessoas com prerrogativa de foro. Estamos julgando pessoas que não têm prerrogativa de foro. E destaco que as defesas, por meio das suas petições, argumentam que o Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar esta ação penal. O fundamento apontado é a ausência de autoridade com prerrogativa de foro entre os denunciados, consoante a regra claríssima do artigo 102, inciso 1º da Constituição da República. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. Inciso 1º, a linha B. Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e procurador-geral da República. É sabido que o primeiro pressuposto que um juiz deve observar antes de ingressar na análise da peça inicial, da denúncia ou de uma petição inicial é verificar se ele é competente. Isso é um pressuposto para o desenvolvimento regular do processo. Somente o juízo competente pode analisar uma ação penal início litis. E aqui, senhor presidente, saltando, porque eu vou juntar o voto, saltando várias lições, cito o professor Calamandrei, que leciona que a obediência à competência estrita da Constituição é um dos pilares do Estado de Direito. Só há jurisdição quando há competência, posto ser a competência um poder e a jurisdição o componente de correlação formal do seu exercício. Assim se pronunciou também o catedrático da Universidade de Roma, o criador do direito processual contemporâneo, Giuseppe Chioveno, em obra aqui citada, quando assenta que a competência em razão da pessoa, ela se estabelece na ratio da isonomia, da igualdade de todos e também levando em consideração a função pública. Por isso que a competência em razão da pessoa e da função que ela exerce é uma competência absoluta, mercê de a própria Constituição estabelecer uma competência constitucional excepcionalíssima que é inderrogável pela vontade das partes. Cito o criador da Escola Processual do Direito Brasileiro, Enrico Túlio Liban, incorporando, portanto, a sua lição no próprio Brasil, destacando que a incompetência ratione persone, ela é insuperável. Trago à colação o escolho do professor José Frederico Marques e também de José Carlos Barbosa Moreira, que foi um ícone do direito processual
e que era um homem respeitado no mundo inteiro, exatamente porque tinha a autoridade da sua doutrina, tinha o argumento da autoridade que se refere a Chaim Perelman, que domina os auditórios. O tema de competência originária desta corte, nos casos de prerrogativa de foro, sofreu inúmeras modificações. Inúmeras modificações. E aqui eu cito todas as modificações que essa competência sofreu e que houve uma certa banalização dessa interpretação constitucional personalíssima. E esses autores expressam que, ao vedar expressamente o julgamento, ratione persona, por outro órgão competente que não aquele indicado na Constituição, esta regra passa a ser lindeira à criação de um tribunal de exceção, que o Constituinte buscou impedir, não apenas pela criação de um novo tribunal, mas exatamente para que uma ação, e a fortiori a ação penal, fosse julgada por um órgão jurisdicional diferente daquele que é previsto nas leis. Ou seja, o órgão jurisdicional constitucional é absolutamente diverso do órgão constitucional ordinário, especialmente quando essa modificação da competência for resultado de uma interpretação após o crime. E o que eu quero dizer é que o Supremo Tribunal Federal mudou a competência depois da data dos crimes aqui muito bem apontados por Sua Excelência, o Procurador-Geral da República. Trago o procurador, como Vossa Excelência é um doutrinador de escola, as lições de Ferraioli, Karl Schwab e outros autores da sua preferência, e destaco, identifica-se assim que a competência absoluta ela não pode ser derrogada sob pena de infringir a garantia do juiz natural. E a garantia do juiz natural cumpre diversas funções no ordenamento brasileiro. Em primeiro lugar, ela assegura a imparcialidade do julgador, evitando que sua designação ocorra por finalidades menos ortodoxas. E ainda é reforço dessa Constituição a independência dos magistrados que não ficam sujeitos a ameaças de afastamento do caso, na hipótese de não seguir eventualmente a determinação de uma maioria ou de seus superiores. Com esta breve contextualização que avulta densa correlação entre a relevância do cargo na República e a previsão do foro por prerrogativa, eu passo ainda a analisar essas modificações. E aí, senhor presidente, egrégia turma, eu venho desde 1964 com a edição da súmula 394, que estabeleceu essa competência, depois a modificação só quando a instrução já terminou. Enfim, trato aqui todas as hipóteses de competência e da modificação de competência. E cito a P568, da relatoria do ministro Barroso, onde ele destacou a incompetência, que era ratione persona, a competência funcional, que está em jogo, não se prorroga, porque não é relativa, é absoluta e funcional. Não podemos ir ao mérito para depois voltar à preliminar. E aqui eu destaco, senhor presidente, depois de analisar essas questões, que o Supremo Tribunal Federal já anulou um processo por inteiro por incompetência relativa, máximo quando se trata de incompetência absoluta e inderrogável pela vontade das partes. E aqui, então, cito que, de acordo com as premissas que eu adotei de forma coerente ao receber a denúncia, a interpretação restritiva da prerrogativa de foro, preconizada desde a questão de ordem na ação penal 937,
é a mais correta. E essa visão é que se alinha ao princípio republicano, que veda o tratamento desigual sem justificativa constitucional. E relembro mais uma vez que presidentes da República já foram julgados no Supremo. Um presidente foi julgado pelo plenário e outro presidente foi julgado em segunda instância. Os fatos imputados aos réus, segundo a denúncia, ocorreram entre 2020 e 8 de janeiro de 2023. Naquele período, a jurisprudência da Corte era pacífica, consoante o entendimento consolidado, racional, inteligível, de que, uma vez cessado o cargo, antes do término da instrução, a prerrogativa de foro deixaria de existir. Em caso, os réus deste processo, sem nenhuma prerrogativa de foro, perderam seus cargos muito antes do surgimento do atual entendimento. O atual entendimento é recentíssimo desse ano. A aplicação da tese mais recente para manter esta ação no Supremo, muito depois da prática de crimes, gera questionamentos não só sobre casuísmos, mas, mais do que isso, ofende o princípio do juiz natural e da segurança jurídica. E aqui, senhor presidente, eu faço uma digressão sobre segurança jurídica, cito acórdons, repiso, e sobre esse ângulo, devemos relembrar que esta Corte anulou um processo com mais de uma centena de recursos por simples incompetência relativa de foro, e nós estamos diante de uma incompetência absoluta, que é impassível de ser desprezada como vício intrínseco ao processo. De sorte, senhor presidente, que, mantendo a minha coerência que manifestei no recebimento da denúncia, ciente de que, naquela oportunidade, tratava-se de recebimento da denúncia, em que vigorava o princípio indubio pro societate, deixei para o julgamento a análise mais vertical dessas questões. Assim sendo, senhor relator, saltando todas as digressões que aqui fiz sobre o campo doutrinário e jurisprudencial, com as vênias de sua excelência, o dedicado relator, e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte, adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. A segunda preliminar, senhor presidente, seguindo a ordem aqui do sumário, é a preliminar de incompetência da turma e a competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Aqui, senhor presidente, basicamente, eu repito os fundamentos anteriores, acrescentando que, a despeito de sucessivas emendas regimentais que versaram sobre a questão de qual órgão desta Corte pode julgar ações penais, a competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo do plenário da Casa. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal, porque se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Mas está sendo julgado como presidente, está sendo julgado como se presidente fosse, essa ação deveria se iniciar no pleno do Supremo Tribunal Federal. Sobre esse ponto, mercê da questão preliminar anterior que foi abordada e que eu reafirmo por uma questão de coerência, essa posição
de que o presidente da República, se está sendo julgado como tal, deve ir para o plenário, é o corolário lógico da tese fixada pela diminuta maioria no julgamento da QO, diminuta maioria, no julgamento da QO, no inquérito 4787. Finalizado, gostaria de fixar a data. Vamos analisar a data dos crimes, julgamento finalizado em 11 de março de 2025. Daí porque entendo prevalente, porque não foi modificada a redação do artigo 5º do nosso regimento interno. Compete ao plenário processar e julgar originariamente, nos crimes comuns, o presidente da República e o vice-presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, os ministros do Supremo Tribunal Federal e o procurador-geral da República. Essa decisão de 2025 não alterou a emenda que é de 2023. Considerando a cronologia dos fatos supostamente executórios, a denúncia abarca o período de 29 de julho de 2021 a 8 de janeiro de 2023. Nesse intervalo, a autoridade que deteria competência de foro exercia o cargo de presidente, o que mantém a competência do Supremo para o julgamento, mas vencida a primeira preliminar no próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. Faço um histórico sobre a modificação das emendas. Destaco, não obstante as alterações regimentais, o artigo 5º do regimento interno sempre manteve a competência do plenário para o processo de julgamento do presidente da República em crimes comuns. Há uma razão fundamental para isso. O plenário do Supremo Tribunal, instância de deliberação mais importante da mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro, bem como missão de julgar os ocupantes de cargos mais elevados e de maior relevância do país, influem na competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ao rebaixar a competência originária do plenário para uma das duas turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam exteriorizar sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. E há um dado curioso. A Constituição Federal, em razão do número diminuto, somos 11 ministros, ela não se refere a turmas, ela se refere ao plenário. E seria realmente ideal que tudo fosse julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, com a racionalidade funcional que hoje nós temos por força dos nossos instrumentos digitais e de tecnologia e de inteligência artificial. Assim, partindo da premissa de compete ao plenário o julgamento das ações penais contra alguém que está sendo julgado como presidente da República, e aqui, admitindo-se, isso é importantíssimo, o primeiro caso que foi julgado foi no plenário. O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o primeiro caso de uma pessoa, de um cidadão carente, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Um homem sem qualquer prerrogativa de foro. E isso induz a que, sendo a tese a mesma, gravitando sobre os mesmos fatos, que deve-se respeitar a denominada perpetuatio jurisdictionis pela conexão, ou seja, se ali começou, no plenário, ali deveria ter sido julgado todo o processo por conexão, como aponta não só a doutrina, mas também a jurisprudência. E eu trago aqui a Ação Penal 1060 do Supremo Tribunal Federal de 2024. Mesmo sem ocupar cargo que lhe garantisse a prerrogativa de foro, o réu Aécio Lúcio Costa Pereira foi julgado no plenário, com sua competência estendida por conexão a outros réus.
saltando mais uma vez, senhor presidente, todas as digressões doutrinárias, otimizando o nosso julgamento, em síntese, os réus não têm prerrogativa de foro, ratione e persone, porque não exercem função prevista na Constituição Federal. Se estão sendo processados como ainda ocupantes de cargos com prerrogativa, a competência do Supremo Tribunal, é do plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de processos conexos terem sido julgados no plenário impõe o deslocamento deste feito para o órgão maior da Corte. E as premissas envolvem casos de incompetência absoluta, mesmo o caso do plenário, incompetência absoluta, indispensável razão pelas duas uma, ou o processo deve ir para o plenário ou tem de descer para a primeira instância. Assim sendo, senhor presidente, eu também acolho essa preliminar de incompetência absoluta da primeira turma e, na forma do artigo 567 do Código de Processo Penal, eu também declaro a nulidade de todos os atos praticados por este Supremo Tribunal Federal.